Fala galera, bem-vindos à aula do nosso Drywall Solution, desvendando os códigos do drywall para se tornar um instalador que domine as ferramentas e conhece os materiais. E por fim, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma parede do sistema construtivo de drywall. Então já pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e anote o máximo de informações que você puder, porque está comprovado cientificamente que quando você anota, o seu cérebro fixa melhor o conhecimento que você está adquirindo. Então bora lá, continue aí, preste muita atenção porque o conteúdo de hoje está bem legal para vocês. Vamos falar um pouco sobre normas construtivas. Normas construtivas são conjuntos de regras a serem seguidas que garantem a qualidade, segurança, desempenho e garantia do sistema de drywall. Ou seja, nenhuma etapa da construção a seco é feita aleatória, seja de distância entre estrutura, fixação, plaqueamento e acabamento. Então, tudo dentro do sistema construtivo de drywall é pensado para que tenha o desempenho que foi projetado. Não faça nada aleatório, sempre obedeça às medidas de distância, de plaqueamento e acabamento que nós iremos passar para vocês no decorrer das aulas que vocês forem estudando e aprendendo. Nesta etapa, vamos ver os 6 passos para a criação de uma parede. Primeiro passo, calculando o material. Segundo passo, marcando o ambiente para a instalação da estrutura. Terceiro passo, fazendo instalação da estrutura. Quarto passo, fazendo infraelétrica e hidráulica, se necessário, na sua parede. Quinto passo, plaqueamento. E sexto passo, o tratamento de juntas. Primeiro passo, calculando o material. Mas antes de calcular o material, eu preciso ensinar vocês uma coisa sobre os perfis que compõem o sistema construtivo de drywall, que é o tamanho que eles vêm saindo da indústria. Todos os perfis, seja ele guias, canaletas, tabicas, montantes, cantoneiras lisas, cantoneira perfurada, todas elas saem de fábrica com 3 metros de comprimento. Então, dentro disso, na hora de você calcular os materiais, você sabe que todo o sistema de ferragem tem 3 metros de comprimento. Eu costumo dizer que o sistema construtivo de drywall, ele é pensado matematicamente e ele é divisor de 3. E é por isso que todo o sistema tem 3 metros de comprimento nas suas ferragens. E já adiantando, as placas de drywall, ela tem mais usada no Brasil 1,20 por 1,80 e tem algumas que não é muito usada, que ela é de 1,20 por 2,40. Mas todas essas medidas, se você pensar matematicamente, elas estão dentro do divisor de 3. Então, 1,20 é divisor de 3, 1,80 divisor de 3, 2,40 divisor de 3, 3 metros, que é o 300 centímetros, divisor de 3. Então, é preciso entender essa matemática para você não errar na hora de calcular material. Então, seguindo aqui, depois que a gente falou sobre essa informação, sobre as medidas dos perfis, nós vamos entrar na parte de cálculo de material para você executar a sua parede. Eu peguei como exemplo aqui num projeto nosso, uma parede que vai ter 3 metros de comprimento por 3 metros de altura, aproveitando que é mais simples, porque o perfil já tem 3 metros. Abro parênteses aqui para mostrar e falar para vocês que todo o sistema construtivo de drywall, ele é calculado por metro quadrado, a mão de obra e material. Então, todas as vezes que vocês forem calcular material e mão de obra para o seu cliente, você precisa calcular a sua mão de obra em metros quadrados. Neste caso, se nós fôssemos vender esse serviço para o nosso cliente, essa parede teria que ser calculada uma mão de obra em cima de 9 metros quadrados por conta da altura e comprimento. Sabendo disso, que nós precisamos fazer uma parede de 9 metros quadrados de drywall, nós vamos agora calcular os materiais.
Mas antes de calcular material, preciso dizer uma informação. Segundo as normas construtivas que regem a construção a seco no Brasil, se a sua parede do seu cliente, do seu projeto, for ter acima de 3 metros, é necessário que você use os montantes a cada 40 centímetros. Se a sua parede for abaixo dos 3 metros, você pode calcular os montantes a cada 60 centímetros. Isso é norma construtiva no Brasil. Fora do Brasil, os construtores já fazem as suas paredes, todas elas, com 40 centímetros de distância. Mas na norma brasileira foi aprovado que, se a sua parede for abaixo de 3 metros, você pode fazer 60 centímetros entre montantes. Se a sua parede for acima dos 3 metros, aí você diminui para 40 centímetros para que essa sua parede ganhe mais resistência. Então, sendo assim, vou mostrar para vocês como eu faço o cálculo de material quando eu pego um projeto de um cliente. Vamos lá. Pega um pedaço de papel, seja de sulfite ou caderno. Faço uma linha como se fosse o piso aonde eu vou fazer essa parede. De um lado eu marco o marco zero, da onde eu vou começar. Do outro lado, que nessa parede vai ter 3 metros, eu coloco o 3. Sabendo que o nosso sistema é divisor de 30 e eu posso colocar, como a minha parede ela tem 3 metros, eu posso colocar a cada 60 centímetros, eu vou calcular fazendo as seguintes medidas. 0 no começo, que é o marco zero da parede, 60, 120, 180, 240, 3 metros, que é o fechamento dessa minha parede. E vou contar quantos traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu usei montante a cada 60 centímetros para uma parede abaixo de 3 metros, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 montantes. Se eu for fazer o cálculo para uma parede acima de 3 metros, eu não vou mais dividir a cada 60. Eu vou fazer a mesma linha, o mesmo traço, marco 0 no começo, 3 metros no final, só que eu vou dividir a cada 40. 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 3 metros. Depois eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui está me dizendo que essa para minha parede de 3 metros de comprimento acima de 3 metros, eu vou precisar de 9 montantes. Então é assim que eu faço o cálculo de ferragem para fazer as paredes do sistema construtivo de drywall. Ah, mas faltou calcular as guias. Se eu sei que a parede ela é composta por guia inferior, que vai no chão, e a guia superior, que vai no teto, se a minha parede tem 3 metros e a ferragem tem 3 metros de comprimento, eu vou usar 2 guias. Claro que, se a minha parede for mais extensa em comprimento, eu tenho que pegar a metragem total e dividir por 3 para saber quantas guias eu vou usar. E lembrando sempre, nunca calcule para baixo. Todas as vezes que a sua divisão der quebrada, você sempre acrescenta um número redondo para cima, para poder você não errar no cálculo de material. Como você pratica o preço com o material por sua conta, o que sobrar de ferragem de material é seu e você pode levar para sua casa para vender para outro cliente. Então, recapitulando, para calcular as guias, você precisa, quando a metragem for apenas 3 metros ou abaixo de 3 metros, você arredonda para 3 e você vai usar uma guia inferior e uma guia inferior e outra guia superior, que é no caso do nosso projeto, usando como exemplo aqui. Caso essa metragem for maior, aí você precisa pegar essa metragem maior, dividir por 3 e calcular para cima para você saber a quantidade de guias que você vai usar no seu projeto. A segunda fórmula, o segundo jeito que eu uso para poder fazer cálculo de material de estrutura de parede, se você tem uma habilidade com a calculadora do celular ou com a calculadora, é simples. É só você colocar 300, que equivale a 300 centímetros, e dividir
pelas distâncias que você vai pôr um montante do outro. Como nós estamos usando aqui a medida de 0,60, você põe 0,60. Na calculadora vai dar 5. Por quê? Ele não calcula o marco zero. Ele calcula a partir do 60. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Mas como você tem o marco zero, então basta você acrescentar mais um. Aqui deu 500, né? Ou 5. Você acrescenta mais um, que é o marco zero, deu 6. Essa fórmula, você praticando, é muito mais simples do que você pegar uma folha de papel. Mas eu ensinei os dois jeitos para você poder aprender. Numa hora que você estiver sem celular ou acabar a bateria, você não fica perdido na hora de você fazer os cálculos de material, correto? Fazendo marcação para a instalação de estrutura. Sabendo que a nossa parede ela tem 3 metros de comprimento por 3 de altura, nós vamos usar essa bancada que nós estamos fazendo para poder fazer a instalação na prática das paredes. Vamos lá, suponhamos que esse lado aqui é uma parede, essa aqui é uma parede, você precisa fazer uma parede divisória aqui para fechar o seu ambiente. Você vai pegar a trena, com o lápis na mão, vai medir 3 metros e marcar com o lápis. Depois você vai pegar nesse canto aqui, ó, do esquadro da parede, você vai medir também 3 metros, vai riscar. Feito isso, você vai pegar a trena, colocar em cima da marca que você fez, vai medir 3 metros e vai marcar. Pronto, você já sabe o esquadro da sua parede. Então você vai pegar aqui, ó, a trena e vai medir novamente os 3 metros para alinhar. Fazendo isso, você vai pegar o esquadro, posicionar no chão, vai marcá-lo. Em seguida, você vai pegar o nível laser e vai posicioná-lo alinhando as suas marcas. Feito isso, ou você usa o próprio feixe de luz do nível, ou lá na outra ponta você pega o esquadro e marca. Está feito o alinhamento já da sua parede. Depois disso, feita a marcação, você vai seguir o mesmo processo para fazer a marcação da sua guia superior. A guia inferior é aqui no chão, a guia superior é no teto, fazendo o fechamento da sua parede para poder fazer os encaixes dos montantes. Feito isso, você vai pegar um pedaço de drywall, pode ser menor que esse. Você vai posicioná-lo em cima da marca, sempre para o lado de fora da marca, tá? Porque você precisa depois aqui, como se a parede estivesse acabada. Então, são 3 metros para o lado de dentro. Você vai pegar o mesmo lápis de carpinteiro e vai fazer uma segunda marca. Essa segunda marca aqui, você vai obedecer ela, porque você está falando aqui no chão aonde que você vai colocar o seu drywall, aonde vai ficar a sua parede acabada. Faz o mesmo processo no teto, para que a sua parede esteja aprumada. Se você não repetir o mesmo processo, tanto no chão quanto no teto, você corre o risco de que a sua parede esteja desaprumada.